Fala meus amigos, aqui é o Shima e eu moro na Argentina. E no vídeo de hoje eu vou falar tudo que você precisa saber para alugar um apartamento na Argentina. Eu vou abrir aqui a Lei de Aluguéis da Argentina, fazer um resumão da lei e vou falar os principais pontos que você precisa saber quando for alugar um apartamento. Vou falar um pouquinho dos valores, um pouquinho de como conseguir esses apartamentos e vou mostrar um pouco do nosso apartamento, da nossa casinha para vocês. Beleza? Então vamos lá pro vídeo. Vamos lá. E para começar o vídeo, eu já baixei a lei de aluguéis, está aqui aberta do meu lado. Vou compartilhar aqui com vocês uma tela. E vamos falando sobre os principais pontos, pelo menos os que eu acho importante. Não é tão extenso, é relativamente curta a lei e não fala, cara, não sei se não fala tanta coisa, não sei se eu não entendi direito, mas vamos falar lá o que está escrito na lei. Então, para começar, a gente já vê, importante. Eu baixei a lei do site oficial da Argentina, do governo da Argentina. Eu vou colocar o link na descrição. Eu vou colocar mais algumas informações na descrição também, como eu sempre faço, só que eu sempre esqueço de falar. Então, quando acabar o vídeo, se você tiver mais algumas dúvidas, provavelmente vai estar na descrição do vídeo. E vamos lá. No começo aqui da lei, fala que é para regular a relação entre proprietário e quem está alugando, e já começa falando que é proibido pagamentos adiantados, salvo de 1 mês de aluguel ou depósito de garantia. Isso aqui são coisas que existem aqui, a gente paga um mês de caução, que depois, se você não quebrar nada, não fizer nada com o apartamento, ele volta para você, ou tem a possibilidade de você fazer com uns órgãos que vendem essa garantia, que é uma garantia que é regulamentada aqui na Argentina. Então, descendo mais aqui a página, a gente vê quais são os tópicos dessa lei. Então, a gente tem aqui contrato de aluguel, os prazos, pagamentos adiantados, depósitos de garantias, garantias que podem ser dadas quando você vai alugar um apartamento, as expensas, que são a questão de condomínio, os gastos que você vai ter, gastos de reparação, melhorias, quando vai melhorar alguma coisa da casa, fazer algum conserto, alguma reforma, pagamento judicial, renovação de contrato, resolução antecipada, intimação de pagamento, intimação de desalojamento, ajustes, comissão das imobiliárias, a FIP, que é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, métodos alternativos de resolução de conflitos, e é isso. Vamos lá. Depois da introdução e dos tópicos, a gente tem aqui que no contrato de aluguel, ele não é necessariamente obrigatório. Ele explica que é melhor ter o contrato, porque é mais fácil provar, mas que se não tiver o contrato, a lei vale da mesma forma. Só que aí, como é que você vai provar o que está acontecendo, né? Enfim. E aí ele explica aqui também que a parte locadora no texto se chama locador e a parte que aluga é o inquilino. Os prazos, eu já fiz algumas anotações aqui no nosso texto. Ele fala que o prazo mínimo para você alugar um apartamento de vivenda, que é apartamento para você morar mesmo, ele é de 3 anos. Ou seja, passou de 3 anos, você pode alugar por 3, 4, 5, 6 anos, enfim. Vai depender do contrato que você fizer com o locador do apartamento. E aí, existem algumas exceções desse prazo mínimo de 3 anos para quando você vai alugar um apartamento, que aí é comum também aqui na Argentina, você encontrar apartamentos que são turísticos para você alugar para morar. Eles fazem isso como uma forma de alugar um apartamento e não ficar tão presos ao reajuste de valor daqui a 3 anos ou daqui a 1 ano, que é o que prevê aqui a lei também. Então, uma outra forma de você encontrar um outro tempo de contrato, de você encontrar um apartamento, é o de 3 meses, que são os apartamentos com finalidades turísticas, mas a gente encontra também para morar aqui. Geralmente, os apartamentos com a finalidade turística, eles já são mobiliados, já estão prontos para morar, geralmente é assim que funciona, e os de 3 anos geralmente estão mais vazios, não tem quase nada, às vezes tem uma coisa da cozinha, uma coisa de quarto, enfim, mas não estão prontos para morar. E aí tem umas outras exceções do prazo de 3 anos que não vem ao caso para a gente, que a gente está procurando coisas que tenham a ver com a questão da moradia. O segundo ponto, ele tem a ver com os pagamentos adiantados, os adiantamentos de aluguel. Então, o que a gente tem de importante o proprietário só pode cobrar do inquilino o equivalente a 1 mês de aluguel de pagamento adiantado. Acontece que quando você vai fechar um contrato, muitas vezes eles não estão de acordo com a lei,
Então, as pessoas pedem mais tempo de adiantamento. Enfim, a situação financeira aqui da Argentina é complicada, então às vezes você pega essas questões de adiantamento com mais tempo de aluguel. A gente tem conhecidos que pagam, por exemplo, 6 meses de aluguel adiantado. Não está de acordo com a lei, mas acontece. O próximo ponto é o depósito de garantia. Esse depósito de garantia é um calção que você paga para certificar que você vai devolver o apartamento como você alugou. Então, aí também entra da sua obrigação de, quando você entrar no apartamento, já mostrar os defeitos que tem para não dar problema. Quando o proprietário não faz, uma vistoria com você para mostrar tudo e tal, vai da sua parte mostrar, isso aqui tá com defeito, já tô te mostrando logo para ver que não foi a gente que quebrou depois e tal. Enfim, isso é extremamente importante na hora de alugar um apartamento também. As garantias que tem quando você vai alugar um apartamento, além desse depósito de garantia, existem alguns tipos de garantia que você tem que apresentar para o proprietário do apartamento. E aí, o inquilino ele tem que apresentar, quem está alugando tem que apresentar pelo menos 2 dessas formas de garantia para o proprietário do apartamento. A gente tem aqui título de propriedade do imóvel, aval bancário, seguro calção, uma pessoa, igual tem no Brasil, uma pessoa fiadora, que se você fugir, essa pessoa se responsabiliza, e garantia pessoal do inquilino, que é o recibo de pagamento da onde você trabalha. Muitas vezes acontece que, como a gente vem de fora, às vezes não tem um emprego aqui, eles deixam a gente apresentar um comprovante só do banco que você está recebendo um salário mesmo, às vezes, enfim. Nem tudo que você vai ver, mais uma vez, nem tudo vai ser de acordo com o que está na lei. Então vamos lá, sobre as expensas, que é a questão de condomínio ou outros gastos que você vai ter no seu apartamento. De acordo aqui com a lei, você só é obrigado a pagar o que tem a ver com os gastos habituais, ou seja, os gastos, por exemplo, de água, luz, gás, internet, condomínio também. Enfim, você às vezes encontra contratos que já estão incluindo essas expensas, já incluem essa questão de condomínio, já incluem alguma coisa de água e gás. Às vezes tem, às vezes não tem. Então, se não tiver, só os gastos que têm a ver com os serviços normais e permanentes. Gastos de reparação, nessa parte, você tem a questão de tudo que tem que ser feito para você poder morar no apartamento, é obrigação do proprietário pagar. Esse tópico se linka muito com o de melhorias. Tudo que você tiver que fazer para reparar, fazer algum conserto, o proprietário é obrigado a pagar esse gasto. E se ele não quiser pagar, você pode pagar por sua conta, depois de ter avisado ao proprietário, enfim, ter formalizado direitinho, você paga por sua conta e ele tem um prazo de 24 horas para depois pagar para você. Agora, se essa reparação não é urgente, você tem que, depois de você avisar para o proprietário, ele tem 10 dias corridos para fazer, e se não fizer, você pode fazer por sua conta e depois o proprietário tem que pagar para você. Se não está sendo possível você usar o imóvel, você pode pedir a rescisão do contrato sem pagar multa. E você pode também deixar de pagar o aluguel até que essas reparações sejam feitas, desde que você não esteja conseguindo morar no lugar, né? Melhorias. E aí que eu falei que linka uma coisa com a outra, porque tem a ver muitas vezes. As melhorias são as reformas que não têm a ver com coisas que estão quebradas, mas são coisas que podem ser melhoradas, de acordo com... Obviamente, coisas que podem ser melhoradas, como diz o título. Se essas melhorias são para manter o imóvel bom, é obrigação do locador pagar. Agora, se essas melhorias são para luxo, o proprietário não tem obrigação de pagar, obviamente. Continuando, pagamento judicial é uma coisa que eu acho difícil acontecer, mas enfim, vamos falar também. Porque se o locador do imóvel, o dono do imóvel, se nega a cobrar ou a receber, o inquilino, você tem a obrigação de avisar para a pessoa que ela tem que receber dentro das próximas 48 horas. Se essa pessoa não quiser receber dentro dos próximos 3 dias, você tem que pagar judicialmente. Então você faz esse pagamento para um juiz e depois o proprietário se resolve lá. Acho
difícil isso acontecer, mas está aqui na lei também. Resolução antecipada, que é o cancelamento antecipado do contrato, e aí eu grifei algumas coisas que eu achei importante, que são: se você quiser cancelar o contrato dentro do primeiro ano de contrato ainda, de aluguel, você tem que pagar 1 mês e meio no momento que você deixar o imóvel. Se você quiser deixar o imóvel, cancelar o aluguel depois de 1 ano, aí você paga 1 mês de multa quando for deixar o imóvel. Nos imóveis destinados à vivenda, à moradia, se já se passaram 6 meses do começo do contrato e você avisar com antecedência de 3 meses, aí você não precisa pagar multa na hora de deixar o imóvel. Sobre a renovação do contrato, se dentro dos últimos 3 meses uma das duas partes falar com a outra que quer fazer uma renovação, ok, pode ser feita a renovação. Se o seu contrato for de 3 anos, nos últimos 3 meses desses 3 anos, você chama o dono do imóvel, ou ele te chama, e aí, vamos renovar? Vamos? Não vamos? Beleza, tudo certo. Ou renova ou não renova. Agora, se o locador, que é o proprietário do imóvel, guarda silêncio ou se nega a chegar a um acordo e já foi notificado anteriormente, o inquilino pode finalizar o contrato de maneira antecipada. Nesses 3 meses não vai ter renovação, você pode sair de acordo com o que está escrito aqui. Ver questão de contrato é um assunto meio chato, né? Tipo, ter que ler esses negócios é chato, mas é muito importante a gente saber para quando for negociar com a outra parte. Então vamos lá: intimação de pagamento ou desocupação. Intimação de pagamento. Antes do proprietário pedir para você sair do apartamento, ele tem que te avisar e te dar um prazo de 10 dias para você pagar todas as suas dívidas. E aí, se você não fizer, ele indica o lugar que você tem que pagar. E a desocupação é o seguinte: o inquilino ou a inquilina devem devolver o imóvel depois que acaba o tempo do contrato. Se essa devolução não for feita, o locador pode iniciar uma ação judicial de desocupação. Em nenhum caso o proprietário pode se negar a receber as chaves do imóvel ou arrumar alguma desculpa para não receber as chaves, arrumar algum empecilho. Mas aí, se de qualquer forma ele se negar, você mais uma vez entrega a chave ao juiz e os gastos e custos dessa ação judicial, quando você entrega para o juiz, fica ajustes. Essa parte é importantíssima, que fala sobre os ajustes financeiros. Ou seja, os contratos de moradia, esses contratos de 3 anos que a gente está falando, eles têm que manter um valor fixado para todos os meses, igualmente. E esse valor, ele só vai ser reajustado anualmente. Em nenhum caso ele pode pedir bonificações. Exemplo, esse mês ele pede uma coisa a mais, no outro pede outra, enfim. Os ajustes, isso aqui é outro ponto importante, eles devem ser efetuados utilizando o índice de preços ao consumidor, ou a remuneração dos trabalhadores aqui da Argentina. Quase certeza que é isso, tá? E esses índices são elaborados e publicados mensalmente pelo Banco Central da República da Argentina. E aí, no próprio site que você vai entrar para ler a lei, já tem aqui o link desses índices. Dependendo, se você vai alugar esse apartamento de uma imobiliária, tem a questão da comissão do corretor. Se só tem um corretor, as duas partes devem comissão, exceto pacto em contrário, que eu não entendi o que quer dizer isso aqui. Vamos se virar para entender, porque eu também não sei. Foi mal. Agora, se cada um contratou um corretor, cada um paga o corretor que está do seu lado. Firmeza é isso. Quando você vai, todo mundo assinou o contrato, está tudo resolvido. Esse contrato ele deve ser depositado na AFIP, que é um registro de contrato de locação. E aí, se o proprietário não depositar esse contrato lá, ele está disposto a pagar as multas que são provenientes a ele. Enfim, aqui no final ele fala alguns métodos alternativos de resolução de conflito e é basicamente essa a lei. E aí, gente, o que acontece? Nem sempre o seu contrato vai estar de acordo com a lei. É comum, é muito comum você alugar um apartamento e ele não está 100% de acordo com a lei. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Vamos falar da primeira coisa que você encontre que não vai estar tão de acordo, que é a questão dos contratos de 3 meses. Os aluguéis com finalidade turística, muitas vezes eles vão estar alugando para você morar. E aí você vai renovando o contrato a cada 3 meses. E isso é uma forma deles se protegerem da inflação. Então, a cada 3 meses, eles podem querer fazer um reajuste de preço. Essa é a primeira coisa que talvez você possa ver. Outra coisa, podem existir contratos de 6 meses, de 1 ano,
não está de acordo com a lei, mas acontece também. Você talvez possa encontrar algum cenário desse tipo. Além disso, você pode encontrar os contratos, os valores de aluguel em dólar. Isso acontece também para o pessoal se proteger da inflação mais uma vez. Quando é em dólar, é provável que o seu contrato não tenha reajuste de preço. Então você vai pagar sempre em dólar e não vai mudar. No nosso caso, por exemplo, o nosso apartamento a gente paga em real. Isso eu não vi em nenhum outro lugar, ninguém mais fazendo, mas é uma coisa que a gente faz e também a gente consegue ter menos reajuste dessa forma, porque o real também acompanha um pouco essa inflação. Aonde você pode achar apartamento para alugar? Existem algumas plataformas para você procurar apartamento, que é o Mercado Livre, que aqui na Argentina escreve Mercado Livre, com B, ao invés de V. Tem o Zonaprop, Argenprop e Solo Dueños. E alguns outros sites que são próprios para procurar apartamento mesmo. E todos eles eu vou deixar na descrição. Outros lugares para você procurar também são em grupos de Facebook. Cabe você buscar no Facebook lá brasileiros na Argentina, medicina na Argentina, ou imóveis na Argentina, sei lá. Usa o seu portunhol aí, busca no Facebook que talvez você possa achar também alguma coisa boa. Os aluguéis, eles são feitos sempre com um prazo muito curto quando você vai procurar apartamento até você entrar. Então não adianta você começar a procurar 3 meses antes de você se mudar. Você tem que começar a procurar no máximo com 1 mês de antecedência para você se mudar, até 15 dias, que aí você vai achar apartamentos mais disponíveis para você usar na hora. Se você começar muito antes, é capaz deles não estarem mais lá quando você quiser. E aí também existe a possibilidade de você alugar um apartamento direto com o proprietário ou com corretores de imóveis, com as corretoras aqui da Argentina. E aí cabe você filtrar lá no Mercado Livre ou no Zonaprop, se você quer com proprietário ou com imobiliária. Quando você vai com imobiliária, às vezes tem que pagar a comissão, não esquece disso. E muitas vezes a negociação com o proprietário é mais fácil, né? Você falar com ele. Dicas na hora de buscar um apartamento. Os apartamentos daqui de Buenos Aires, eles são antigos. Provavelmente você vai achar alguns apartamentos pequenos, dependendo do seu financeiro. Então, certifique-se que o apartamento é antigo, mas ele está bem conservado antes de se mudar. Testa as coisas da cozinha, testa as coisas do banheiro. Eles são bem antigos mesmo, mas geralmente eles funcionam. No vídeo que eu vou mostrar, fazer o tour aqui pelo nosso apartamento, você vai ver o elevador como ele é antigo. Já venha sabendo que você vai encontrar edifícios antigos, mas que ele tem edifícios antigos de qualidade. Tente procurar apartamentos mais próximos das linhas do metrô, porque vai facilitar muito a sua locomoção pela cidade, e venha com a cabeça aberta para essa nova experiência. Você vai morar sozinho, provavelmente. Se você vier estudar medicina aqui na Argentina, você vai morar sozinho. Se você vier com a família, procure lugares que caibam todo mundo, enfim. As coisas que você vai aprendendo conforme você for procurando um apartamento. Os apartamentos agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, vamos ver, vou abrir agora com vocês. Aqui você vai achar apartamento de 80 mil pesos, de 3 ambientes. Esse edifício provavelmente ele não está mobiliado, na foto tá, mas de repente você tem que ler aqui as observações, aí você tem que ver também de acordo com a zona que você está procurando. Você pode achar apartamento de 80 mil pesos por mês, que equivale a mais ou menos R$1.500. Tem 2 ambientes, quarto e sala, por 48 mil, 59 mil, 4 ambientes. E aí você vê aqui, ó, 56 metros quadrados, 34 metros quadrados. E aí já tem também de 3 ambientes por 78 mil, já tem de 135 mil, 3 ambientes. Então vai depender muito do seu bolso, quanto você está disposto a pagar e do quanto você quer de conforto, né? Ó, esse aqui, por exemplo, 126 mil, ele tá barato, são 3 ambientes, ou seja, tem 2 quartos, uma sala, banheiro, cozinha, 126 mil, que dá aí R$2.500 por mês, mais ou menos. Só que provavelmente ele é numa localização mais afastada. Aí, ó, o que eu falei sobre anúncios em dólar, $400, 3 ambientes. Mas é isso, buscando, vendo o que está de acordo com você, o que você está disposto a pagar, o que não precisa fazer parte da sua vida, enfim. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, do conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal. Se você sabe de alguém que está precisando ver esse tipo de conteúdo, já manda para essa pessoa. Não se esquece de se inscrever, porque me ajuda muito, pelo amor de Deus.
estou precisando de inscritos. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Até mais.